Você já parou para pensar na força que há na humildade? No silêncio do nosso coração, onde não há espaço para orgulho, encontramos uma paz única e profunda. A oração de São Francisco de Assis nos convida a mergulhar em um caminho que vai contra a corrente do mundo moderno, um caminho onde não buscamos aplausos, mas servimos com amor e intenção pura. Em um tempo em que somos constantemente incentivados a exaltar nossas conquistas, essa oração nos propõe um desafio radical: encontrar força em ser pequenos, acolher o outro sem esperar algo em troca, e carregar o amor onde houver dor. Agora, imagina como sua vida poderia ser se, ao invés de buscar reconhecimento, você escolhesse o serviço humilde? São Francisco não só nos convida a essa reflexão, mas nos oferece uma fórmula poderosa para experimentar uma paz verdadeira, que nenhuma vitória externa pode dar. Quer saber como transformar sua vida e viver esse poder de uma maneira prática e profunda? Então, vem comigo nessa jornada espiritual onde vamos descobrir o que significa, de fato, ser um instrumento de paz. A humildade é uma virtude que ressoa profundamente na oração de São Francisco. Ele não apenas a viveu, mas nos deixou uma mensagem poderosa: o verdadeiro poder está em se tornar pequeno aos olhos do mundo. Nessa oração, ele nos lembra que, enquanto muitos buscam reconhecimento, a grandeza está em servir sem esperar aplausos. Afinal, quando nos colocamos a serviço, como ele fez, encontramos um sentido que transcende as expectativas do mundo. Imagine uma situação simples: ajudar alguém anonimamente. O impacto é poderoso e, mais importante, nos liberta do peso do ego. Esse desejo de ser um instrumento expressa uma humildade que transcende o eu. Para São Francisco, o essencial é deixar de lado a vaidade e o orgulho, e abrir espaço para Deus agir através de nós. Quantas vezes, na vida cotidiana, nos preocupamos em sermos reconhecidos por nossas ações? Na visão de São Francisco, o verdadeiro valor está em agir sem esperar retorno, em ser apenas uma ponte para o bem. Se aplicarmos isso, poderíamos mudar nossa postura no trabalho, nas relações e até mesmo nas pequenas interações do dia a dia. Na prática, a humildade envolve não se apegar aos próprios méritos. Imagine realizar algo grandioso, mas sem alarde, sem postar nas redes sociais ou contar para todo mundo. Este ato de autocontrole nos ensina a desapegar do reconhecimento externo. E essa renúncia, à primeira vista tão simples, se torna um exercício constante e desafiador. Quando conseguimos nos desapegar, encontramos uma paz que ninguém pode nos roubar, uma paz que nasce da humildade verdadeira. A oração de São Francisco é também um convite para refletirmos sobre nossa postura diante dos outros. Em um mundo que valoriza a autopromoção, ele nos ensina a caminhar na contramão, a servir com sinceridade, sem segundas intenções. É um chamado à ação. Em vez de buscar ser compreendido, compreender; em vez de querer ser amado, amar. São atitudes que nos desafiam, mas que, quando praticadas, nos transformam profundamente. Outro ponto central na oração de São Francisco é o desapego do julgamento e o esforço por um olhar de compaixão. Ao pedir para ser instrumento de paz, ele propõe uma visão radicalmente diferente da nossa tendência natural de criticar e impor nossas opiniões. Quem nunca se pegou julgando os outros rapidamente? São Francisco nos lembra que, ao invés de julgar, devemos buscar compreender. Imagine a cena: alguém age de forma ríspida com você, e ao invés de reagir, você tenta entender o que levou aquela pessoa a agir assim. Esse simples gesto muda o clima e muitas vezes toca o outro profundamente. São Francisco também nos desafia a olhar para dentro e refletir sobre nossas próprias imperfeições. Quantas vezes somos rápidos em apontar erros alheios sem nos darmos conta dos nossos próprios deslizes? Ele nos propõe uma postura de humildade interior, na qual a compaixão e a empatia são mais importantes que o julgamento. Uma maneira prática de aplicar isso é, antes de criticar, se perguntar: estou sendo justo? Como eu gostaria de ser tratado se estivesse no lugar dele? São pequenos gestos que mudam a maneira como nos relacionamos. A humildade em sua oração não implica fraqueza, mas uma força que vem do autocontrole. Quem consegue olhar para o outro sem julgamento, e ao mesmo tempo lidar com os próprios defeitos, encontra uma paz que os conflitos externos não podem abalar. Isso não significa ser passivo, mas sim, forte o suficiente para agir com compreensão. São Francisco sabia que essa paz nasce do esforço contínuo, da prática diária de se colocar no lugar do outro e de lutar contra o orgulho que nos distancia uns dos outros. Finalmente, esse ensinamento nos mostra que a paz verdadeira não é a ausência de problemas, mas a presença de um espírito sereno, que consegue encarar os desafios com paciência e amor. Quando São Francisco nos pede para sermos instrumentos de paz, ele não está falando de um ideal inalcançável, mas de uma prática concreta: tolerância, respeito e um coração aberto.
Ele nos lembra que, ao escolhermos a compaixão ao invés do julgamento, estamos construindo uma vida mais leve, conectada e profundamente transformada. A oração de São Francisco nos leva a refletir sobre o dom de oferecer amor em um mundo marcado pela busca incessante por aprovação e sucesso pessoal. Ele nos convida a colocar o amor como centro, não um amor interessado ou cheio de condições, mas um amor genuíno, que se doa sem esperar nada em troca. Pense em quantas vezes as relações modernas são pautadas por trocas e interesses. São Francisco nos desafia a cultivar um amor gratuito. Quando foi a última vez que você ajudou alguém sem esperar um obrigado? Esse tipo de amor é raro, mas possui um poder transformador e muda o ambiente ao nosso redor. Esse amor verdadeiro, como São Francisco ensina, é uma escolha e não uma emoção passageira. Ele nos chama a amar ativamente, mesmo quando a situação parece não favorecer esse sentimento. Em momentos de desentendimento, por exemplo, em vez de reagirmos de forma ríspida, a oração nos lembra que podemos escolher responder com paciência e calma. Esse tipo de ação tem um impacto muito mais profundo do que palavras ditas no calor da emoção. Quem já experimentou reagir com paz em uma discussão sabe o quão surpreendente e desarmador isso pode ser para outra pessoa. Para São Francisco, o amor é uma força que nos impulsiona para fora de nós mesmos e nos permite enxergar o próximo de maneira integral. Ele nos convida a deixar de lado o egoísmo e a olhar para as necessidades do outro com generosidade. E acredite, essa é uma prática que, quanto mais exercitamos, mais transforma nossa própria vida. Um exemplo prático: tente fazer algo por alguém todos os dias, sem contar para ninguém, e veja como esse pequeno gesto impacta sua disposição e até sua própria fé. Por fim, a oração nos lembra que o amor não é apenas um ideal distante, mas uma prática diária e concreta. Ao pedir para levar amor onde houver ódio, São Francisco nos desafia a sermos agentes de mudança em um mundo que, muitas vezes, reage com frieza. Ele nos mostra que o amor verdadeiro tem o poder de dissipar ressentimentos, restaurar relações e construir pontes onde antes havia muros. Esse amor transforma primeiro quem o pratica, fazendo florescer uma paz que contagia todos ao redor. Um dos trechos mais marcantes da oração de São Francisco é o pedido para que busquemos mais consolar do que ser consolados. Ele nos propõe um verdadeiro desafio: colocar as necessidades dos outros antes das nossas próprias, o que é, muitas vezes, contra a nossa natureza. Imagine uma situação do cotidiano. Alguém no seu trabalho ou na sua família está passando por uma dificuldade, e você percebe que pode ajudar com uma palavra de conforto, uma escuta atenta ou um simples gesto de gentileza. Esse esforço para consolar é o que a oração propõe: sair de nós mesmos para tocar a vida do outro com cuidado e presença. Consolar, como nos ensina São Francisco, vai além das palavras. Muitas vezes, o verdadeiro consolo está em simplesmente estar ao lado de quem sofre, em silêncio, sem a necessidade de encontrar respostas. É um gesto de empatia, que comunica ao outro que ele não está sozinho em sua dor. E em tempos onde muitos se sentem isolados, esse consolo é um dos maiores presentes que podemos oferecer. São Francisco nos ensina que, ao consolar, somos nós mesmos os primeiros a experimentar a graça do alívio e da paz. Outro aspecto poderoso desse ensinamento é o chamado a não esperar retorno por nossas ações de consolo. Em um mundo onde muitos gestos são feitos esperando aplausos ou retribuição, São Francisco nos ensina que o verdadeiro consolo é aquele dado de coração, sem condições. Pode ser um conselho, um abraço ou uma oração feita em silêncio. O importante é a intenção de aliviar a dor alheia. E, curiosamente, esse consolo oferecido sem interesse nos enche de uma alegria serena, algo que as recompensas externas não conseguem proporcionar. Por fim, a oração de São Francisco nos lembra que esse caminho de consolar mais do que ser consolado é uma via para a verdadeira liberdade. Ao libertar-se do apego a si mesmo e às próprias dores, a pessoa passa a viver de forma mais leve, plena e verdadeiramente feliz. Essa entrega e essa atenção ao outro nos curam de dentro para fora, nos tornam melhores e, acima de tudo, nos aproximam de Deus. São Francisco nos ensina que, na medida em que acolhemos e consolamos, experimentamos uma paz que é dom e promessa de uma vida vivida no amor de Cristo. Então, depois de mergulhar na oração de São Francisco e descobrir o poder que a humildade e o amor desinteressado podem ter, o que você vai fazer com esse conhecimento? Será que está pronto para ser um verdadeiro instrumento de paz e deixar um impacto profundo na vida das pessoas ao seu redor? Como seria sua vida se você começasse a buscar consolar mais do que ser consolado, a amar sem condições e a ouvir sem julgar? Esses passos podem parecer desafiadores, mas eles têm o poder de transformar suas relações, sua maneira de ver o mundo e até a sua fé.
Se São Francisco conseguiu, com a simplicidade de sua vida, tocar corações e inspirar milhões, você também pode. Experimente aplicar essas práticas no seu dia a dia e perceba como essa paz começa a fluir de dentro de você. E se você quer levar essa mensagem para o mundo, por que não expressar sua fé com uma camiseta cristã clássica e atemporal da nossa loja Proverbios? O link para a compra está nos comentários. Ah, e claro, se inscreva no canal e ative as notificações para continuar explorando a riqueza da fé cristã. Que tal iniciar essa jornada hoje mesmo?